Então, nós vamos agora falar sobre os fatores de crescimento. Os fatores de crescimento, eles são proteínas. E são proteínas produzidas por algumas células, como os macrófagos, como os fibroblastos, e eles são responsáveis pelo fenômeno conhecido por comunicação celular. Então, as células, elas se comunicam umas com as outras, tanto células iguais quanto células diferentes. E a comunicação entre elas se faz por essas proteínas, chamadas então de fatores de crescimento. Essas proteínas, elas são como ordens que uma célula manda para outra, e essa ordem pode ser, por exemplo, a de multiplicação celular. Graças à comunicação química através dos fatores de crescimento que existe entre as células, o tecido é capaz de desempenhar suas diferentes funções. Então, um fibroblasto, ele recebe uma mensagem para que ele produza o colágeno. Então, o fator de crescimento, ele vai dar ordem para as células para que elas se dividam e para que elas executem as suas funções. Então, o fator de crescimento, quando ele se liga ao seu receptor na célula, a célula tem geralmente a ordem para fazer uma divisão celular. Essa divisão celular, ela vai originar células que têm também receptores para fator de crescimento. Então, essa mensagem ela vai ser ampliada. Então, eles são proteínas, por exemplo, muito úteis nos processos de cicatrização, uma vez que eles estimulam a divisão celular. Agora, no envelhecimento, a produção desses fatores, a produção dessas proteínas pelas células, ela diminui. E dessa forma, diminui também a fisiologia do tecido, diminui a resposta do tecido ao estímulo dos fatores de crescimento. Então, eles são peptídeos, ou seja, eles são pequenos fragmentos compostos de aminoácidos que atuam, então, como mensageiros químicos, atuando na comunicação entre células diferentes. Então, uma célula produz fator de crescimento e a célula que recebe é obrigada a responder a esse estímulo. Então, eles regulam vias de sinalização celular. O que significa isso? Quando o fator de crescimento, que é o nosso sinal, ele chega até uma célula, esse sinal ele é propagado dentro da célula e a célula vai atuar de alguma forma. Então, ela pode, por exemplo, regular uma rota metabólica. Então, você pode aumentar a produção de colágeno, por exemplo. Ela pode regular a expressão de genes, ou seja, atuar no nosso DNA. E ela pode causar mudanças na própria estrutura celular. Os fatores de crescimento, eles são derivados de células epiteliais, como os macrófagos, como os queratinócitos e como os fibroblastos. Então, células que normalmente estão presentes na nossa pele. Por isso, os fatores de crescimento têm uma resposta tão boa quando utilizados em tratamentos para problemas de pele. Na pele, eles são responsáveis por estimular a cicatrização. Então, em qualquer problema onde ocorra um processo cicatricial, os fatores de crescimento são muito importantes e eles vão ajudar muito nesse processo de cicatrização. Eles podem estimular a produção de matriz extracelular e isso vai causar preenchimento da derme e da epiderme. Então, produzindo matriz, eu levo ao preenchimento da pele, principalmente a partir da produção de ácido hialurônico. No cabelo, ele vai promover angiogênese no folículo capilar. Eles podem, então, estimular o nascimento de novos vasos, o que leva a nutrição para o folículo e, consequentemente, crescimento do cabelo e dos pelos. Ele aumenta a população de folículos, então ele reativa folículos que estavam inativados e aumenta a quantidade de folículos na pele. E isso é importante, por exemplo, para a barba e para cabelos. Nós temos vários ativos disponíveis para utilização. Então, a gente tem os FGFs, que são fatores de crescimento fibroblástico, o ácido e o básico, que são utilizados em formulações dependendo da base. Temos o fator de crescimento epidermal, que é muito importante para cicatrização, fator de crescimento insulínico, fator de crescimento transformador, que é o TGF, o VEGF, que é o de crescimento vascular, e a gente tem os peptídeos, que podem ser utilizados, por exemplo, para despigmentação. Então, cada um deles tem vários papéis em diferentes
células da nossa pele. E aí, dependendo do que a gente quer com esse fator de crescimento, a gente vai escolher 2 ou 3 fatores para fazer uma formulação. A gente tem aqui alguns exemplos e mecanismos de ação. Então, a gente tem, por exemplo, o EGF, que é o fator de crescimento epidermal, que ele tem uma ação reepitelizante. Então, ele estimula a multiplicação dos queratinócitos. Então, quando você tem, por exemplo, uma lesão de epiderme, ele estimula a renovação da epiderme. Além disso, ele diminui a pigmentação da pele por processos inflamatórios. Então, aquela manchinha que fica, por exemplo, em decorrência de acne, ela pode ser tratada com a utilização do EGF. Temos o fator de crescimento fibroblástico básico. Ele é importante na síntese de matriz extracelular. Então, ele é um fator de crescimento que vai estimular a produção de ácido hialurônico e o preenchimento da derme. TGF-beta, ele atua junto com o FGF básico, estimulando também a produção de matriz extracelular de qualidade. Ambos podem atuar evitando a formação de queloides. Então, aquele paciente que tem queloide, pode ser utilizado esses fatores de crescimento para evitar a formação do queloide no processo cicatricial. A gente tem o IGF, que é o fator de crescimento insulínico, que estimula a remodelação do tecido. Então, no processo cicatricial, ele não deixa formar queloide. E ele é muito importante, por exemplo, quando você trabalha com paciente diabético. A gente tem o FGF ácido, que ele é utilizado para estimular a formação de novos vasos sanguíneos. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, no capilar para o crescimento de cabelo no folículo que já estava inativo. E aí a gente tem o IDP2 peptídeo, que ele é indicado para ferimentos profundos e de grandes proporções, como as queimaduras e como as feridas diabéticas. Então, na estética, nós temos vários fatores de crescimento com funções diferentes, e é justamente isso que vocês vão estudar a partir de agora. Então, um beijo para vocês. Esse vídeo é uma explicação rápida para orientar os estudos de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo enorme e até